Então, galera, hoje eu tô aqui na minha casa, nessa quarentena. Como vocês podem ver, essa estante aqui, mostra lá, Michel. Essa estante aqui, essa obra de arte foi quando eu vim da África. Essa ali de cima foi quando eu viajei para Dubai. E aquela lá de cima foi quando eu fui para Roma. Aquela igrejinha ali, ela parece mais as igrejinhas do Nordeste. Cara, é porque você tá com inveja aí das minhas viagens aí. Deixa eu te falar, mas que parece tanto com o decorado do Talk, né? É, porque na verdade é o decorado do Talk. E hoje eu vou te contar sobre uma vez que eu briguei com um cliente e eu fechei o contrato. Galera, é isso mesmo. Teve uma vez que eu briguei com um cliente e ele fechou o contrato por conta da nossa briga. A parada foi bem o seguinte, foi quando eu tava começando na profissão, na verdade. Eu era focado mais no mercado econômico nessa época. E eu trabalhava dentro de um bairro que chama Negrão de Lima aqui em Goiânia. Eu era muito focado lá. Era uma época boa lá que o stand vendia. A gente ia pro final de semana, chegava domingo, dava às vezes 2, 4 clientes de uma vez, a gente tinha que atender vários clientes. E era assim, a maioria das semanas eu ia lá e fechava uma venda no final de semana. Era muito bom, era muito divertido. E uma certa vez chegou um casal lá para poder comprar um imóvel, eles queriam um apartamento de 3 quartos. E aí, né, a gente foi conversando, eu fui mostrando e tudo. E aí a gente começou a negociação, né? Naquela época, as negociações, elas aconteciam um pouco mais rápido. Porque o preço era mais em conta e vendia muito rápido, assim. Então o cliente não enrolava tanto para poder tomar a decisão. E esse produto especificamente, ele era um produto econômico, mas de muita qualidade, que estava bombando naquela fase lá. Então quando lançava, vendia, ficava pouco estoque ali depois, e a gente ia vendendo esse estoque. E esse apartamento em si era um prédio que estava próximo de entregar. E aí a gente foi negociando e mudou a proposta, mexe daqui, mexe de lá, aquele procedimento padrão que, se você é corretor, provavelmente você já deve ter passado por isso. E um belo dia a gente foi lá olhar o apartamento de novo, né? Já tinha mostrado várias vezes, a gente foi lá olhar de novo. E o bairro Negrão de Lima nessa época, ele era um bairro novo aqui de Goiânia, ele estava sendo construído ainda. Então tinha muita rua, por exemplo, porque estava sendo asfaltada ainda. Então ele era um bairrinho assim, um pouquinho feinho, né? Que estava sendo construído. E aí aqueles clientes começaram a teoria de que comprar imóvel não era bom, que era melhor alugar. E começaram a falar de um livro, de um autor lá que tinha falado disso. Começaram a falar, não sei se compensa, é melhor alugar e não sei o que. E começaram a falar mal do bairro, não, porque aqui não é tão bom, porque assim assado. E começaram a falar, reclamar, né? Aquele monte de objeções. E aí foi falando. Eu não sei o que aconteceu, mas de repente eu virei pra eles e falei assim, olha, eu gostaria de morar em frente ao Parque Flamboyant. Parque Flamboyant era um bairro top na época que estava sendo construído aqui, que é no Jardim Goiás. Não existia esse parque, aí o Jardim Goiás foi feito o Parque Flamboyant. Então era um bairro que tava no auge, assim, tava bombando. E ele ia com vista pro parque, né? Então era topíssimo, assim. Na época uma galera queria morar lá. E aí eu peguei e falei pra eles, assim, olha, eu queria morar em frente ao Parque Flamboyant. Só que eu não tenho condição de morar em frente ao Parque Flamboyant. E aí eles olharam pra minha cara, assim, né? E eu falei um pouco sério, né? Eu falei bem sério. E aí eles olharam assim, ficaram assustados e falou assim, não, Marco, a gente entende, pode ficar tranquilo, a gente vai comprar. E aí eles pegaram e naquele momento a gente já foi pro stand, aí eles preencheram a proposta lá no que faltava, arrumou, assinou a proposta, rodou o contrato e assinou, né? Mas e aí, o que tem a ver essa história, Marco? Tem a ver essa história, eu quero deixar um insight aqui, porque muitas vezes a gente aceita tudo que o cliente fala e tem alguns momentos que a gente precisa ser um pouquinho mais firme na decisão, ser um pouquinho mais firme naquilo que a gente tá falando. Tem cliente que às vezes ele precisa tomar um choque de realidade. Você tem que falar alguma coisa ali para tirar o cara da inércia, né? Porque são vários tipos de clientes que a gente atende. Cada perfil de pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem um perfil. Você tem que saber bem, assim, tem que ter esse filtro, você tem que ter essa sutileza de entender cada cliente. Mas tem cliente que você precisa dar um pouquinho mais de pressão, que a gente fala. Tem cliente que você dá pressão, ele vai espanar. Eu falo que nós, corretores de imóveis, temos a função de deixar o cliente confortável e seguro. Ele tem que estar fazendo aquela compra de uma forma que ele se sinta bem, que ele se sinta realizado. Então, muitas vezes a gente se perde naquele processo. Então, a nossa função, dentro de várias, né, negócios que a gente tem que fazer, uma das nossas funções é o quê? Deixar o cliente seguro da compra. É fazer com que o cliente se sinta realizado naquela compra. E para isso, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais duro. A gente precisa falar um pouco algumas verdades, a gente precisa usar algumas coisas, algumas técnicas para tirar a pessoa daquela zona de conforto, para tirar a pessoa da inércia que a gente fala, né? Para ela poder entrar em movimento e tomar uma decisão. Porque muitas vezes, para pensar,
Quantas coisas você não tem medo de fazer? Quando você for entrar na profissão, por exemplo, a maioria das pessoas quando vai entrar na profissão tem medo de ficar sem renda. Então, às vezes, você precisa ter um empurrãozinho para você cair na ladeira e entrar em movimento, né? Então, aquela ladeira parece ser uma ladeira, mas quando você cai, você entra em movimento ali. Então, às vezes, a gente precisa desse empurrãozinho pra gente sair da inércia. Então, uma das nossas funções como corretor é dar esse empurrãozinho nos clientes que, às vezes, estão inseguros. Você vê que ele tem a capacidade de comprar, você vê que ele tem condição, que ele pode ser feliz realizando aquele sonho, que é o que ele quer, mas ele está inseguro, ele está ali gerando objeções para poder justificar a insegurança dele. Não é você vender o imóvel para uma pessoa que não tem condição, que você tá vendo que você vai prejudicar a vida dela, mas é o quê? Entender essa pessoa que tem condição, incentivar ela, motivar ela e dizer, olha, fique tranquilo, vai dar certo. E outra, colocar a pessoa dentro da realidade dela. Porque muitas vezes, principalmente nesse mercado econômico, as pessoas sonham demais com uma coisa, mas elas não têm condição de comprar. Então, às vezes, você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, meu amigo, a condição que você tem hoje é essa. Não consigo te entregar algo melhor do que isso. Não existe nada que você quer dentro do mercado. Então, você precisa entender isso. Então, é muito importante você ter essa visão, que em alguns momentos tem que ser o tira mal, que em alguns momentos você tem que ser o tira bom. Lembra do tira mal, do tira bom? Que tem naqueles filmes de policial, que entra o tira mal, vai lá e briga com o cara lá para poder tirar a informação, depois entra o tira bom. Então nós temos um pouco dessa função, dessa brincadeira aí. E isso funciona muito na negociação. Você ter esse feeling para poder utilizar isso para poder fechar mais negócios e também ajudar os clientes nas realizações deles. E se você gostou, se inscreve aqui, compartilha com o seu colega, ajuda a gente a crescer esse canal, porque eu tenho a missão aí de impactar mais corretores de imóveis, mais pessoas no mercado imobiliário aqui no Brasil e eu conto com você. Valeu!